Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Igreja Batista do Aeroporto em Itapiruna, no estado do Rio, e tenho este canal aqui no YouTube para transmitir mensagens da Palavra de Deus. Nossa mensagem de hoje tem como tema uma pergunta: qual é a religião verdadeira? E temos na Bíblia um texto em Mateus capítulo 12, versículos 9 a 21, que é uma resposta adequada a esta pergunta. Vamos ler o texto e depois vamos explicar. Então Jesus foi à sinagoga local, onde viu um homem que tinha uma das mãos deformada. Os fariseus perguntaram a Jesus: a lei permite curar no sábado? Esperavam que ele dissesse sim, para que pudessem acusá-lo. Jesus respondeu: se um de vocês tivesse uma ovelha e ela caísse num poço no sábado, não trabalharia para tirá-la de lá? Quanto mais vale uma pessoa que uma ovelha? Sim, a lei permite que se faça o bem no sábado. Em seguida disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu, e ela foi restaurada e ficou igual a outra. Então os fariseus convocaram uma reunião para tramar um modo de matá-lo. Jesus, sabendo o que eles planejavam, retirou-se daquela região. Muitos o seguiram, e ele curou todos os enfermos que havia entre eles. Contudo, advertiu-lhes que não revelassem quem ele era. Cumpriu-se assim a profecia de Isaías a seu respeito. Vejam o meu servo, aquele que escolhi. Ele é meu amado, nele tenho grande alegria. Porei sobre ele o meu espírito, e ele proclamará justiça às nações. Não lutará, nem gritará, nem levantará a voz em público. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a chama que já está fraca. Por fim, ele fará que a justiça seja vitoriosa, e o seu nome será a esperança de todo o mundo. Os fariseus ficaram muito assustados com Jesus. E eles não sabiam lidar com Jesus e não tinham argumentos para responder a Jesus. Por isso, a ação deles, a iniciativa deles, a medida que eles tomaram, era conspirar para matar Jesus. E eles andavam acompanhando Jesus por onde ele passava. E nesse dia Jesus estava numa sinagoga, eles estavam ali presentes, e eles perguntaram para Jesus: a lei permite curar no sábado? Os fariseus tinham um grande problema, que era uma religião legalista. Segundo estudiosos da religião judaica, o judaísmo tinha 633 regras. E os fariseus e os mestres da lei ficavam horas intermináveis e às vezes dias e meses e anos discutindo cada uma dessas regras. E assim eles esqueciam do que era mais importante: da graça, da misericórdia, do amor ao ser humano, do respeito que se deve ao indivíduo. A religião para eles estava acima de qualquer coisa que se pudesse fazer ao ser humano. Se coincidisse, tudo bem, mas se não, a religião deles era mais importante que o ser humano. E Jesus, então, não através de palavras
diretas, explícitas, mas através do seu ensino e através das atitudes e das ações que ele praticou, ele respondeu isto. Em primeiro lugar, ele respondeu que a verdadeira religião é aquela que dá aos seus seguidores uma escala de valores que realmente é correta. Uma escala correta de valores. A pergunta dos fariseus era: a lei permite curar no sábado? E Jesus então disse: sim, a lei permite que se faça no sábado, que se faça o bem no sábado. E ele colocou os fariseus numa situação difícil, porque eles tinham como uma das suas regras estabelecido o seguinte, que se acontecesse um acidente com um animal, então a lei permitia socorrer aquele animal. E Jesus, então, expõe o ridículo da religião deles. Aqui está um homem com a mão atrofiada, com a mão deformada, com a mão encolhida. Então vocês dizem que socorrer um animal é permitido, mas não é permitido curar esse homem? E Jesus responde: sim, claro que é permitido. O ser humano é muito mais importante que a sua religião, que qualquer religião. Em outra ocasião, Jesus disse que o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Quer dizer, quando Deus criou a lei, quando Deus estabeleceu a lei lá no início, lá com Moisés, o que ele visava era o bem do ser humano. Estava em primeiro lugar. O ser humano é mais importante que a sua religião. Outra coisa que Jesus ensinou aqui, de maneira indireta, é da forma que ele curou o homem. O homem tinha a mão deformada, a mão atrofiada. Provavelmente ele tinha nascido assim. Então, Jesus restaurou a mão. Jesus restaurou a saúde daquele homem. Jesus o trouxe para a maneira como ele teria sido criado, perfeito. É isso que Jesus faz. Isso é obra de Jesus, não é de nenhum homem. Portanto, a única pessoa que pode estabelecer o que é certo, o que é errado, é Jesus. Só Deus tem autoridade para dizer para nós o que é certo e o que é errado. Não líderes de uma religião falida, de uma religião hipócrita e falsa. Não é? Mas a verdadeira religião, também Jesus ensina aqui, de maneira indireta, é aquela que coloca em evidência o caráter de Deus, que isto é, o que Deus é, não o que ele faz. E esta lição nós encontramos quando Jesus cura muitos daqueles enfermos que o seguiram quando ele saiu dali e disse a eles: não revelem a ninguém quem eu sou. Porque quando eles contassem as histórias das curas, dos milagres de Jesus, eles diriam que Jesus era o homem que veio fazer milagres. Uma outra ocasião, quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, eles quiseram tornar Jesus o rei deles. Porque, esse é o que nós estávamos esperando. Esse é o que nós estávamos esperando para ser o nosso Salvador, o nosso Messias, o nosso Rei. Alguém que cura, alguém que nos dirige, que nos comanda, alguém que vai nos liderar contra os opressores.
Jesus, então, pediu a eles que não contassem para o povo, não falassem para o povo, não divulgassem para o povo os seus milagres, que Jesus não queria ser conhecido como milagreiro. Jesus queria ser conhecido pelo que ele era. E Mateus diz aqui que quando Jesus falou isso, foi para cumprir-se a profecia que fora dada por meio do profeta Isaías. Vejam o meu servo, aquele que escolhi, ele é meu amado, nele tenho grande alegria. Porém, sobre ele o meu espírito, ele proclamará justiça às nações. Não lutará, nem gritará, nem levantará a voz em público. Jesus não veio para ser um guerreiro. Jesus não veio para ser um Messias triunfante. Ele veio para morrer na cruz em nosso lugar. Diz a palavra de Deus que Deus amou o mundo, Deus o Pai amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus disse em outra ocasião: eu vim buscar e salvar os perdidos, os pecadores. Eu não vim para justos. Eu não vim para ser um general que comande o povo numa guerra. Eu vim para morrer na cruz, no lugar dos homens. Jesus quer ser conhecido como Salvador. Deus quer ser conhecido como Ele é, o Salvador, o Deus da graça e da misericórdia. Jesus queria ser conhecido também por sua mansidão e por sua humildade. Ele diz aqui que ele não esmagará a cana quebrada, nem apagará a chama que já está fraca. Não lutará, não gritará, não levantará a voz em público. Nesse capítulo anterior a esse que nós lemos, no capítulo anterior, capítulo 11, versículos 28 a 30, Jesus diz assim: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vós o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, o fardo que lhes dou é leve. Jesus veio para buscar aqueles que são humildes de coração, aqueles que se arrependem e querem seguir a Ele. A palavra de Deus diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Ele veio como uma ovelha, como um cordeiro manso, conduzido para o matadouro, quer dizer, conduzido para até aquela cruz, para ali oferecer a sua vida por nós. Jesus quer ser conhecido por ser esse mestre e senhor manso e humilde. Também quer ser conhecido por aquele que trará vitória para nós sobre a injustiça do pecado, a injustiça que trouxe miséria à vida humana, mas ele nos oferece a justiça que vem pela fé. O justo viverá pela fé, diz a palavra de Deus. E essa justiça, ela é trazida para nós por meio da fé, continua na fé e será vitoriosa através da fé. Mas, continuando a nossa palavra, a verdadeira religião é também aquela que produz certeza e esperança no coração humano. Isso Jesus disse, aliás, Jesus não, o profeta Isaías disse e Mateus aplica a Jesus. Diz aqui, ele fará justiça, fará que a justiça seja vitoriosa, o seu nome será esperança para todo mundo. Jesus veio para nos dar esperança. A verdadeira religião é aquela que enche o coração humano de esperança.
pelo nome de Jesus, pela fé em Jesus. Mas além disso, não é? Jesus veio para restaurar aqueles que estão sendo oprimidos, aqueles que estão sendo infelicitados pelo pecado, e Jesus veio justamente para essas pessoas. Os fariseus brigaram muito com Jesus por causa disso. Você come e bebe com pecadores. E Jesus disse: eu vim justamente para isso, para salvar os pecadores. Aqui o profeta Isaías diz que o servo do Senhor, aquele que Deus escolheu para salvar o mundo, não esmagará a cana quebrada. Quer dizer, alguém que já está quebrado, ele não vai oprimir mais. Alguém que está com uma chama que está quase se apagando. Duas figuras bonitas para mostrar como Jesus veio para restaurar o ser humano. Jesus disse para aquele homem: estende a tua mão. O convite de Jesus foi para ele, pessoalmente. No meio daquela sinagoga, Jesus falou só com ele: estende a tua mão. O convite é pessoal. O contato com Jesus é pessoal. A bênção que Jesus vem trazer para nós é pessoal. Quer dizer, a verdadeira religião é aquela que nos leva a ter uma relação pessoal com Deus, uma relação de intimidade, uma relação de filhos para pai e pai para filhos. Que Deus o abençoe.